Bom dia, alunos do nono ano. Gente, eu vou explicar para vocês rapidinho aqui como que vai funcionar a atividade de hoje. Aí pede a experiência do balão, né? Caso vocês não tenham balão, vocês prestem atenção no que eu vou explicar, que aí o importante, na verdade, é vocês entenderem como que funciona isso, tá? Por que acontece o resultado da experiência. Eu não vou fazer ela agora, por quê? Porque não sei se vocês vão ler aí, vocês vão ver que precisa de fazer a experiência no dia seco. Agora são 9 horas da manhã, embora lá para meio-dia, 1 hora vai estar mais seco um pouco, né? Aí talvez dá certo para fazer, mas agora de manhã tem muita umidade, então não vai dar certo, tá? No caso é esfregar o balão no cabelo e depois aproximar o balão do cabelo para poder o balão ele atrai o cabelo. Tem como fazer com um pedacinho de papel também. Mas agora não vai dar certo. Eu vou explicar também por que não dá certo quando o dia está muito úmido, tá? Por que isso acontece? Vamos começar lá atrás, deixa eu ver, 200 anos, não, lá no tempo dos gregos, né? Os gregos eles acreditavam que que a matéria era constituída por fragmentozinhos, bem pequenininhos, né? Que formava tudo que existe no universo, o ar, a terra, a água, tudo, tá? Era formado por pequenas partezinhas. Eu não vou me alongar muito, mas basicamente isso aqui, ó. Por exemplo, isso aqui é um pedacinho de papel. Se eu começar a rasgar esse papel cada vez em pedaços menores, vai chegar um momento que eu vou chegar numa célula, no caso de parede celular, né? Um fragmento de parede celular da madeira que o papel foi feito. Quem lembra aí da estrutura da célula vegetal vai lembrar disso aí. Se eu quebrar a estrutura da célula e quebrando, eu vou chegar a um momento que eu vou ter moléculas de celulose. Então, o que é uma molécula? Uma molécula é um conjunto de vários átomos que formam a estrutura. O que são esses átomos aí? Agora é a parte que eu quero chegar. Aí eu chego na parte indivisível da matéria. Então, se eu pegar e cortando esse papel em pedacinhos cada vez menores, vou chegar no momento que eu vou chegar no átomo. Esse átomo, ele é muito pequeno, tá? Claro que vai variar de matéria para matéria, de elemento químico para elemento químico, mas só que ele é muito pequeno. E esse átomo, na Grécia Antiga, eles acreditavam que ele era a parte indivisível da matéria. Então, o próprio nome átomo significa a de negação e tomo de divisível, então não divisível, né? Mas com o avanço da ciência, a gente sabe que hoje o átomo, nós temos as chamadas partículas subatômicas, ou seja, partículas que formam o átomo. Então o átomo ele pode ser sim dividido, tá? E se eu dividir, no caso, o que eu vou ter? Aí entra na parte da explicação da nossa experiência. Então os cientistas modernos, eles descobriram que o átomo ele é formado por partículas pequenininhas, chamadas de elétrons, e partículas chamadas de nêutrons. Então, o nêutron ele é uma partícula positiva, ou seja, ele tem carga positiva, e o elétron tem carga negativa. O que acontece quando tem um positivo e um negativo? Eles se atraem, não se atraem? Então, essa força de atração faz com que o átomo se mantenha estável. Aí nós temos os nêutrons também, mas só que isso agora é importante você saber que existe o próton positivo e o elétron negativo, tá? O que acontece? O próton ele não se movimenta, ele é uma carga, ele tem, como se diz, massa. O próton tem massa. O elétron não tem massa, a massa dele é insignificante, então ele consegue se movimentar com muita facilidade. Quando eu pego o balão, no caso, e esfrego no cabelo, o que acontece? O balão ele começa a atrair os elétrons do meu cabelo. Então por quê? Porque o cabelo ele é feito de átomos, o balão também. Então quando eu tenho o atrito entre duas matérias diferentes, geralmente uma acaba atraindo os elétrons da outra matéria. Isso acontece com metais, com tapete de lã, por exemplo, né? Com várias coisas. E o que acontece quando o balão ele atrai os meus elétrons? O elétron do meu cabelo. Aí eu fico com o cabelo eletrizado e com o balão também eletrizado. Como assim? Um fica eletrizado positivamente e o outro negativo. Se o balão vai estar cheio de elétrons, que tem carga negativa, a carga do balão vai ser o quê? Negativa, entendeu? Então quanto mais elétrons eu passo para um corpo, mais
eletrizado negativamente ele fica, tá? E o meu cabelo é a mesma coisa. Se eu retiro elétrons dele, ele fica com poucos elétrons, menos elétrons do que prótons. Então, por exemplo, se eu tenho um átomo que tem 10 elétrons e 10 prótons, qual que é a carga dele? 10 positivo com 10 negativo. Quem é bom de matemática aí? Que é quanto? 0, né? Neutro. Agora, se eu retiro elétrons, por exemplo, se eu tenho 10 prótons e eu tiro 3 elétrons e fico só com 7 elétrons, nesse caso eu fico com mais positivo do que negativo, eu fico com carga positiva. Tá? No caso do cabelo, eu retirei elétrons, eu fico com a carga positiva. E no caso do balão, como ele ganhou elétrons, ele fica com carga negativa, entendeu? Se entendendo essa parte aí, já tá de bom tamanho, já tá ótimo. Agora vamos prosseguir. E no caso do meu cabelo, se ele está com carga positiva, se um fio está positivo, outro fio está positivo também, o que acontece quando eu tenho duas forças de atração iguais? Positivo com positivo, eles se repelem, né? E negativo com negativo também se repelem. Eu só tenho a união do positivo com o negativo. No caso da experiência aí, o que acontece? Se o meu cabelo está positivo e o balão está negativo, se eu aproximo o balão do cabelo, logo o balão ele tende a atrair o cabelo. E por que isso não acontece num dia úmido, por exemplo? Porque as cargas elas se perdem com muita facilidade no ar, porque o ar está cheio de umidade e a água ela consegue fazer essa estabilização muito rápido, essa estabilização dos elétrons, tá? Ele tanto consegue, a água que está no ar tanto consegue atrair os elétrons que estão em excesso no balão, ou elas também conseguem colocar os elétrons que está faltando no cabelo, tá? Para poder ficar com a carga estável o mais rápido possível. Então é isso, a aula de hoje é uma aula mais introdutória para vocês terem mais ou menos uma noção de como que funciona a estrutura do átomo. Vai ser super importante para vocês entenderem a estrutura do átomo lá na frente, tá? Então, as perguntas aí deixa eu ver aqui. As perguntas com a explicação vocês conseguem responder praticamente tudo, tá? Só lembrar que nós temos carga positiva e negativa. Os positivos, positivo com positivo repele, negativo com negativo se repele, positivo com negativo se atrai, tá? Os diferentes se atraem. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bem lembrado. No caso, vou ajudar vocês a responder o número 6. Tem alguns materiais que eles têm facilidade, os elétrons têm facilidade de transitar por eles. Fala um material aí que o elétron tem facilidade de transitar. Um exemplo são os metais. Os metais, os elétrons eles passam por eles com muita facilidade. Tanto que os fios de eletricidade, eles são feitos de algum tipo de metal, geralmente, né? E alguns elementos, os elétrons têm muita dificuldade para atravessar. Não significa que não atravessam, mas só que eles têm muita dificuldade de se movimentar por eles. Exemplo aí o plástico, né? O tanto que os fios eles são incapazes com plástico, porque os elétrons eles têm dificuldade para poder atravessar o plástico, tá? Professor, os elétrons que tem na matéria é o mesmo que tem na eletricidade? Sim, é a mesma coisa, tá? No caso do balão, por exemplo, ele tem uma certa resistência à passagem dos elétrons, enquanto os metais eles têm uma facilidade maior. Por isso, inclusive, que os para-raios, eles são... o que é o para-raio? O para-raio é um cabo de aço, né? Uma haste colocada no alto até o solo. O que acontece quando cai um raio? O raio ele tende a ser atraído, qual que é a intenção do raio? É chegar o mais rápido possível no chão, né? Então, quando o raio encontra uma superfície mais alta, tipo uma árvore, por exemplo, onde vocês acham que os elétrons que tem ali no raio, eles têm mais facilidade para poder ser conduzidos? Pelo ar ou por uma árvore, por exemplo, que está cheia de água, ou de uma haste de metal? Óbvio que ele vai escolher uma haste de metal, uma árvore que tem água, que conduz corrente elétrica, tá? Água, não qualquer água, né? Que conduz corrente elétrica, que ele vai chegar no solo com mais facilidade. No caso do para-raio, ele busca basicamente isso. Ele coloca uma haste de metal muito alta, para poder, na hora que o raio cair, ele vai ser atraído por essa haste de metal, e essa haste de metal vai estar ligada ao solo. Então toda essa eletricidade vai ser descarregada no solo. Na número 6 ele fala se você cortar, por exemplo, essa haste, o que vai acontecer? O dispositivo vai se tornar ineficiente. Por que vai se tornar ineficiente? Porque na hora que
a carga elétrica ela não vai ser descarregada no solo. Se eu não descarrego a carga elétrica no solo, logo não serviu de nada para raio, né? Toda aquela eletricidade vai acabar queimando vários equipamentos e danificando um monte de coisa, entendeu? Do mais é isso e até semana que vem.